Olá pessoal, vamos para a segunda aula que vai tratar dos fatores críticos de sucesso para a implantação das 3 linhas de defesa. Quais são os fatores críticos de sucesso para a implantação das 3 linhas de defesa? A primeira delas, implementar um programa de conscientização que permeie toda a organização, fazendo com que as pessoas interiorizem a cultura de riscos. Durante o desenvolvimento e realização de todas as suas atividades na rotina diária, nos controles internos e nos processos da empresa. O segundo fator crítico seria a implantação das 3 linhas de defesa, que precisam ser de que forma? Top-down, ou seja, pessoal, de cima para baixo, percorrendo todos os níveis hierárquicos da empresa, iniciando pelo Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Presidência, diretorias, superintendências, gerências, supervisões, coordenações, enfim, todos os colaboradores, independente das funções que ocupem. Um terceiro fator crítico seria definir de forma clara e objetiva o papel e responsabilidade de cada área. É fundamental, pessoal, que se defina qual é o papel e responsabilidade de cada área dentro das 3 linhas de defesa. Isso para que de forma você possa ter dentro da sua organização a estrutura bem clara, que vai fortalecer a eficiência e eficácia no gerenciamento de riscos, bem como vai minimizar a duplicação de esforços, ou seja, áreas às vezes trabalhando juntas, duplicando esforços, sendo que cada uma tem o seu papel, ok? Neste desenho nós conseguimos enxergar de forma muito didática as 3 linhas de defesa e a atuação de cada uma delas. Na primeira linha de defesa, quem são os responsáveis, pessoal? Os gestores, ou seja, os controles gerenciais. Então, são os gestores que são responsáveis pelo negócio, porque são eles que geram exposição a riscos, ok? Então, nós chamamos de áreas gestoras. São eles os responsáveis pela primeira linha de defesa. E por quê? Muitos perguntam, pessoal, por que eles são os proprietários dos riscos? São eles responsáveis, por identificar, avaliar, mitigar, os riscos de seu negócio ou processos. São eles responsáveis por gerenciar realmente os riscos de seu negócio, E são eles os responsáveis por mapear o processo, identificar e implantar controles eficientes nos processos, porque riscos, logicamente, está atrelado a processos, assim como controles internos. São eles também, na primeira linha, que têm a responsabilidade de prestação de contas, pelo gerenciamento de riscos. Já na segunda linha, nós temos áreas que são definidas como sendo áreas que nós damos exemplo aqui nas 3 linhas de defesa, que seriam as áreas que são responsáveis realmente por supervisionar os riscos, e de forma a garantir que a primeira linha de defesa tenha feito o seu papel corretamente, e avaliado e reportado o risco e atividade. Estas áreas podem ser controle financeiro, alguns chamam de controladoria, ou a parte financeira, segurança, que pode ser segurança da informação, segurança patrimonial, gerenciamento de riscos ou gestão de riscos, tem hoje empresas e instituições com área de gestão de riscos, qualidade, inspeção e conformidade. Alguns chamam de compliance também, Outra área que eu acrescentaria aqui, que tem um papel importante na segunda linha, é controles internos, ok? E existe aí, pessoal, uma terceira linha que vai fazer o papel independente, que é auditoria interna. Então, a auditoria interna ela faz esse papel independente, revisa de modo sistemático e eficiente, logicamente, com eficácia, se as 2 primeiras linhas, que são a primeira e a segunda, estão atuando de forma adequadas. É
a terceira linha também, que vai evitar o quê? A duplicação de esforços, né, com relação às funções de controle de risco. Cabe à auditoria, então, avaliar se cada linha está atuando dentro do seu papel. Ok? E existe aqui no desenho, pessoal, se vocês perceberem ainda, duas áreas do lado direito, né, em que você percebe que nós temos o órgão regulador e a auditoria externa. A auditoria externa para a empresa seria, por exemplo, uma Big Four ou outra empresa que é contratada para auditoria externa. Regulador, qual é o órgão regulador, né? Para empresas públicas, às vezes essa auditoria externa pode se chamar de CGU, TCU, né? E quem é o órgão regulador? Pode se chamar, por exemplo, Banco Central, CVM, certo? Bovespa, ou de repente uma agência, né? Anatel, ANA, né, pessoal? Tá ok? Então, aqui está o órgão regulador. Então, estas linhas, que é o regulador e a auditoria externa, são linhas adicionais de defesa, ok? E aqui em cima nós temos toda essa parte de governança, conselho e comitê, ou seja, a alta administração, né, que está acima da presidência ainda. São os órgãos que são responsáveis principalmente, né, pelas partes em que eles vão ter que ajudar a garantir que os modelos sejam aplicados em todo o processo de gerenciamento de riscos. Não quer dizer que, por exemplo, uma presidência de diretorias não possam estar atuando aqui na alta administração junto com o conselho. Logicamente, nós já temos aqui um espaço para eles em que nós colocamos alta administração. Vocês estão verificando no desenho? Então, aqui se encaixa diretorias e também a presidência. Mas aqui em cima, então, vemos, né, que existem órgãos de governança, conselho e comitê, que são os órgãos realmente da alta administração, além da diretoria e das presidências, ok? São eles também aqui em cima que vão ter o quê? A responsabilidade de prestação de contas sobre toda a parte de estrutura de governança e gerenciamento de riscos, bem como eles também vão ter que aprovar as estratégias e políticas para que haja um adequado gerenciamento de riscos. Ok, pessoal? Fazendo uma revisão de cada linha, a primeira linha de defesa, o quanto conhecemos nossos processos? Essa é uma pergunta que é muito interessante e a gente sempre deixa de forma didática para que você possa dizer, será que nós conhecemos os nossos processos? Então, a primeira linha, relembrando, é de quem? Dos gestores, né? Dos gerentes. Então, o que é preciso fazer para conhecer os nossos processos, né? Atuar com maior profundidade, né, pessoal? Tá ok? Conhecemos o negócio onde atuamos, porque se nós temos que atuar com maior profundidade, nós temos que conhecer o nosso negócio, concorda? E os processos mapeados? Nós temos nossos principais processos mapeados dentro da organização? Né? Então, a primeira linha que faz isso. E a primeira linha prioriza riscos, ou seja, sabemos priorizar os nossos riscos, né? Ambiente de controles, nossos controles são os melhores? A gestão por indicadores, temos os melhores indicadores? A ideia não é ter risco zero, mas saber monitorar o quê? Os desvios. Então, será que nós somos tempestivos no monitoramento e reporte, ou seja, quando nós identificamos algum desvio, seja ele dentro de qualquer tipo de controle, nós somos tempestivos sob o ponto de vista de atuar no momento que ele acontece? Isso é tarefa da primeira linha de defesa. A primeira linha de defesa tem ainda os objetivos de negócio, processos, desafios e ameaças. E os passos básicos são qual? Definir os objetivos do processo sob consideração, né? Ou seja, cabe à primeira linha, definir quais são os processos que realmente existem dentro da área que diz respeito ao negócio. Identificar os passos ou atividades no processo, certo? Qual é o passo a passo? Alguns chamam até de walkthrough, né? Identificar os controles internos no processo, né? Quais são os controles que existem dentro de cada processo?
Identificar o quê? As deficiências específicas de controle no processo, né? Identificar riscos específicos ao negócio que poderiam estar associados a este processo e identificar formas possíveis de melhorar, né, ou fortalecer o que? Os controles para reduzir ou mitigar os riscos definidos. Ok, pessoal? Já a segunda linha, né? Qual é o papel da segunda linha? Resumindo, conforme já falamos no segundo slide, onde mostramos as trelinhas como um todo, né? Qual é o papel da segunda linha? Atuar de forma independente, mas não isolada das áreas executivas. Dar apoio aos negócios na avaliação dos processos e riscos operacionais e na validação do desenho dos controles e dos planos de ação. A segunda linha tem um papel importantíssimo também, pessoal, de monitoramento e reporte da qualidade dos controles, porque logicamente a primeira linha já está atuando, a segunda linha, vai fazer o quê? Um monitoramento, né, para verificar, será que nós estamos tendo realmente um controle adequado? Será que nós estamos realizando testes que são suficientes para medir os nossos indicadores com eficiência e eficácia? Correto? Com relação ao mandato da segunda linha, é importante a gente deixar claro e garantir sempre a qualidade do ambiente de controles da organização. Então, cabe à segunda linha, logicamente, a responsabilidade de garantir que essa qualidade sempre esteja de acordo e assegurar o quê? A previsibilidade dos seus processos, ok? Então, cabe à segunda linha ser responsável por coordenar as atividades de controles internos e compliance, junto às áreas de negócio e suporte. E, por princípio, pessoal, independente do exercício de suas funções, ela possui comunicação direta com qualquer administrador ou colaborador, acesso a quaisquer informações necessárias no âmbito de suas responsabilidades e restrita à alta administração, para reportar situações que possam gerar o quê? Um risco alto, né, ou um risco que possa significar algum prejuízo para a instituição, ok? Dentro do papel da segunda linha, pessoal, nós temos ainda 3 grandes atuações, certo? Mas o primeiro bloco, eu diria que nós temos um papel consultivo da segunda linha, né? Que é muito na linha de avaliar os principais riscos e entender os controles. Olha que interessante. Então, a segunda linha ela tem esse papel porque já que ela monitora e faz toda a parte de supervisão dos controles, né? Logicamente, passando pela primeira e ela faz toda essa parte, inclusive de monitoramento de indicadores, ela consegue identificar quais são os principais riscos e controles que nós devemos atuar, certo? E a pergunta que fica, antecipar riscos inesperados? Sim, lógico, né? Nós temos que sempre estar preparado para riscos que podem acontecer a qualquer minuto, segundo ou frações de segundo, ou podem também demorar meses, anos, ok? Um outro papel da segunda linha é de certificador, significa que a segunda linha ela tem um papel importantíssimo para monitorar e reportar, certo? Então, ela, por ser segunda linha, vai monitorar tudo o que está acontecendo e que a primeira linha já está atuando, e se tiver alguma coisa que chame a atenção, ela tem o papel de monitorar e reportar. E assegurar a performance dos controles, bem como os testes e indicadores que vão ter o quê? Condições de assegurar uma certificação de qualidade. E a pergunta que nós fazemos sempre, será que nós temos estes testes e indicadores que vão assegurar uma certificação de qualidade? Por isso que é importante o papel da segunda linha. Relembrando que quem está no papel da terceira linha, pessoal, da segunda linha seria qual? Controles internos, gestão de riscos, compliance, né? Segurança da informação, ok? Ou seja, áreas que atuam no papel de monitoramento. Existem 3 pilares que nós devemos sempre entender que são 3 pilares inerentes à segunda linha. Primeiro são conhecimento profundo do seu negócio nos processos e também a proximidade com a área atendida.
bem como a independência. Então, é importante que esses três pilares sejam atendidos pela segunda linha, né, como sendo, logicamente, um papel importantíssimo, né, não só na segunda linha, como também da terceira linha, certo? Então, aqui nós estamos citando segunda linha porque é importantíssimo que as áreas da segunda linha tenham conhecimento profundo do negócio e ser bem próximos das suas áreas, né? Estarem atendendo full time a todo momento. Vocês estão conseguindo levar? Tem algum problema? Não tem? Se não tem, vocês fazem estudos, indicadores para monitorar, né? E qualquer tipo de controle, ok? E a questão da independência, logicamente, para poder ter que atuar de certa forma, identificando algum risco que seja alto, pode ser reportado diretamente à alta administração, independente de que a primeira linha ou a terceira, como é a auditoria, possa estar atuando. Então, por isso que nós estamos relembrando que as três linhas, lembram-se, não possuem o que? Um coordenador. Cada linha pode atuar da sua forma, reportando à alta administração algum risco que seja de muita significância ou relevância. São atividades da segunda linha ainda, pessoal, como nós falamos, né? Só estamos reforçando conhecimentos. Controles internos, compliance, governança e cultura. Relembrando que controles internos atua na identificação de registros, né, avaliação do ambiente, coordenação dos processos, por exemplo, SOX, né, nós estamos dando exemplos. Validação dos controles para certificação de Basileia, se for bancos, instituição financeira, né, monitoramento do ambiente regulatório, né, garantia de aderência às normas externas, né, tudo isso inerente à compliance, né, e governança sempre atuando na coordenação sempre, né, de fóruns de reporte, né, ou de coordenações de comitês setoriais, como o comitê de riscos, comitê de auditoria interna, né, comitê de remuneração, certo? Ok? Então, existe um papel importante nessa governança também na segunda linha, que entra na governança de aprovação de produtos e processos, né? Ou seja, será que os nossos produtos realmente estão sendo aprovados de forma adequada e dentro dos processos adequados, certo? Por isso a qualidade está dentro da segunda linha, fazendo esse papel junto com a governança. Na cultura, nós temos a disseminação da cultura, né, de controles internos e compliance na organização por meio de programas que possam capacitar a conscientização. Ou seja, é dentro da segunda linha que nós temos que ter o que? Uma disseminação, né, da cultura de controles internos. Eu tenho constatado em algumas empresas a grande dificuldade, né, pessoal, que as empresas têm de ter uma cultura de controles internos, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar para grandes empresas, inclusive da área de saúde, né, da área odontológica, em que as empresas tinham dificuldades, né, para entender a cultura de controles, né? E isso é normal, não é somente nessas áreas. Podem ter empresas, indústrias, instituições públicas de governo, né, estatais, né, pessoal? Porque a disseminação da cultura de controle ela está muito alinhada a um papel importante que é você poder fazer com que todas as pessoas entendam a importância de um controle, né? Por isso que isso só é feito com a ajuda de todos, né? Através, logicamente, de uma cultura top-down, mas que venha também com seminários, workshops, né, pessoal, fazendo com que as pessoas entendam qual é o papel, né, de controles internos e a importância de que cada um tenha, né, logicamente, a sua preocupação com controles internos, tá ok? E a segunda linha sempre faz, como a gente sabe, aquele apoio às áreas executivas das empresas, né, nos seus processos de autoavaliação e na hora de priorizar riscos também, ok? A terceira linha, nós estamos somente aqui reforçando, né, ela é representada pela auditoria interna. Então, é o papel da auditoria interna e a terceira linha. E ela é que deve revisar de modo sistemático e eficiente todas as atividades das duas primeiras linhas, a primeira e a segunda.
né? E a auditoria interna recomenda o quê? Melhorias na avaliação de riscos, ela também vai proporcionar o quê? Uma avaliação dos controles internos, verificando a aderência desses controles, né? Verificando se as normas e procedimentos ainda são pertinentes, se estão atualizados, né? Com base no quê? Numa avaliação independente, não é mesmo? Então, cabe à terceira linha, que é a auditoria interna, também responsável por assegurar o quê? A comunicação das deficiências, né, de controle, né, que sejam identificadas, a alta administração, que aí nós estamos falando de quem? Não diretoria e presidência somente, mas sim a conselho de administração, ao comitê de auditoria e aos acionistas, certo, pessoal? Outro papel da terceira linha, que é a auditoria, tem avaliar a eficiência e eficácia das operações, confiabilidade e a integridade das informações dos processos como um todo, certo? E também verificar o que a conformidade com as leis, né? Bem como regulamentos que existam, políticas, normas, procedimentos, contratos, estatutos, regimentos, né? Tudo que é inerente à parte de integridade de informações. Ok, pessoal? Auditoria interna na segunda linha de defesa. Esse é um tema, pessoal, que nós deixamos aqui porque, logicamente, a metodologia prevê isso, e o Instituto de Auditores do Brasil, e assim como o IA Global, como todas as entidades que ajudaram a construir as três linhas de defesa como uma ferramenta, elas sempre deixam muito claro, né, que a auditoria interna ela pode em algum momento, né, logicamente, atuar na segunda linha de defesa. Olha que interessante. Muitas organizações solicitam e até determinam, né, que a auditoria participe e assuma responsabilidades na segunda linha. Isto não é proibido, tá, pessoal? Isso até é devido, mas logicamente dependendo do porte, da maturidade da organização, do tamanho da empresa, né? Ou é resultado de novas iniciativas de gerenciamento de riscos, né? Que verificam que ainda a organização não tem a maturidade suficiente, né? Agora, a auditoria pode sim fazer, né, no primeiro momento, parte da segunda linha de defesa, considerando que o grau de maturidade da organização, né? E se o fizer, será por delegação, né, pessoal, do conselho de administração ou a quem a auditoria reporte funcionalmente. Muitas vezes a auditoria pode reportar ao comitê antes de chegar no conselho, né? Então, ela pode atuar? Pode sim. Porque, logicamente, pessoal, gestão de riscos é uma importância que eu sempre falo para os alunos e para todos os executivos com quem a gente tem treinamento, inclusive auditores. Não cabe à auditoria simplesmente atuar à distância, e sim se ela perceber que a empresa ainda não tem um grau de maturidade para poder ainda ter o papel de levar sozinho a gestão de riscos, ela pode ajudar sim a atuar, porque ela tem condições técnicas, inclusive o olhar holístico do todo, né, pessoal, para poder ajudar as áreas, certo? Então ela pode atuar sim. Então, todavia, a auditoria interna deve manter sempre só o quê? A sua independência e objetividade, né? Que são fundamentais para a prestação e avaliação e consultoria, né? Para a administração e para o conselho, ok? Falando agora um pouco, pessoal, de habilidades e competências. Vejam bem, nós queremos, nesta parte desse slide, falar a vocês quais são, né, na verdade, quais as habilidades e competências de todos os profissionais que são envolvidos nas três linhas, tanto da primeira, segunda e terceira, né? Nós destacamos aqui algumas habilidades e competências e aí, logicamente, avaliando aí várias formas como o mercado atua, as melhores práticas e também referências de empresas que hoje atuam dentro das três linhas de defesa, certo? E aí nós temos aqui algumas habilidades e competências. Por exemplo, a primeira delas é uma habilidade e competência necessária ao profissional que hoje atua nas três linhas de defesa. Entendimento e visão orientada a risco. Estão lembrados vocês que lá no início
do treinamento, nós falamos que toda empresa, todo empregado, todo colaborador deve ter a sua visão orientada a risco, certo? Depois, perspectiva global, né, pessoal? O que é? Estar atento às principais mudanças, né? Estar o quê? Sempre atento a algum movimento do mercado, ocorreu uma mudança na política econômica brasileira ou fora, aumento do dólar, né? Ou alguma questão que possa impactar dentro da economia, não só do país como da empresa, tem que estar sempre aberto. Então é perspectiva global, né? Ok? Tecnologia da informação, olha que interessante, pessoal. Tecnologia da informação, de novo, falando aqui, eu sei que muitos de vocês já atuam, né? Mas, logicamente, hoje, né, pessoal, hoje não se dá mais para considerar um auditor, um diretor, alguém que não atue, logicamente, junto com seus profissionais, utilizando o quê? A tecnologia da informação. E aí nós estamos falando de utilização e conhecimento, né? Ok? De softwares, né? O Big Data, pode ser Analytics, inteligência artificial, entender de um pouquinho ou tendo um conhecimento de algoritmo, né? Ciência de dados, né, pessoal? É uma coisa que muito tem se procurado hoje, né? E robótica, olha que interessante. A robótica está chegando muito forte, não somente como há muitos anos atrás pensávamos que era somente robótica em montadores de veículos, em montadoras de eletrodomésticos e tudo mais. Não, né, pessoal? Hoje a robótica está presente em todas as empresas, né? Principalmente, inclusive, com a utilização de droners, né, que nós estamos vendo aí, que já atuam, inclusive, na contagem, inventário, de supply chain management, né, no gerenciamento da cadeia de suprimentos, né? Ou até utilizando aí robótica para fins de controles de processos e tudo mais. Ok, pessoal? Qual outro item de habilidade e competência? Criatividade e solução de problemas. Você precisa ser criativo e ter a solução dos problemas. Não adianta, né, pessoal, como a gente costuma dizer, simplesmente apontar o problema, né? Vamos ter o que? A criatividade, né? Aonde tem problemas, aonde nós podemos ajudar, né? E qual é a solução proposta, né, pessoal, para que a gente possa eliminar de vez o problema, né? E aí vem em seguida um tópico que eu entendo ser muito bacana, né? Muito legal de vocês terem conhecimento. Inclusive, nós temos um treinamento dentro da Tetra Solutions específico sobre foco na causa raiz dos problemas. Então, você focar o que? Na causa raiz dos problemas, né, pessoal? Não focar apenas no que? Nos sintomas, né? E focar sim na causa raiz dos problemas, certo? Profissionalismo, né? Que significa o quê? Você pensar como o mesmo time, né? Pensar como uma mesma equipe, né, pessoal? Não pensar isolado, e sim, estamos todos dentro da mesma organização, né, e procurando o quê? Que a empresa cresça e tenha o quê? Os melhores resultados possíveis. E por último, princípios éticos, né, pessoal? Com certeza. Para atuar em riscos, né, mesmo que você atue na hora de enfrentar o risco, identificar, classificar, né, e tratar o risco, vamos ter ética, né? Que muitas vezes eu vou dar um exemplo. Pode acontecer de você, por exemplo, pegar profissionais que entendem, né, que a sua área pode não ter muito risco, tal, para evitar assim exposição, né, e que alguém possa chegar lá e começar a identificar problemas dentro da área. Da mesma forma que podem ter profissionais também, né, que supervalorizam sua área, né, dizendo que a minha área tem muitos riscos. Com isso, para poder o quê, né, de certa forma sensibilizar quem? A alta administração, né, para que os resultados, bônus, né, muitas vezes que são, né, colocados para esses profissionais executivos sejam maiores, né? Então, vocês estão percebendo como a ética é importante, né, para todo mundo que atua nas 3 linhas de defesa. E assim nós chegamos ao final da nossa segunda aula. E a terceira aula, né, pessoal, falaremos um pouquinho sobre a importância dos controles internos na implantação das 3 linhas de defesa. Um abraço e até a terceira aula.